Olá, boa noite. Boa noite. Consciência sobre duas rodas. Semana do Trânsito estimula debate sobre benefícios do uso da bicicleta como meio de transporte nas cidades. Previsto para a Copa do Mundo, prolongamento da via de acesso ao aeroporto da capital ainda não saiu do papel. Governo reúne base aliada no Palácio Piratini para discutir o projeto de aumento do ICMS. Chuvas deixam em alerta municípios dos vales do Taquari e dos Sinos. Só em Lajeado, mais de 100 pessoas já tiveram que sair de casa. Campanha alerta para os reflexos da alimentação das mães na saúde dos bebês. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Na Semana Nacional do Trânsito, o Detran promoveu um encontro entre jornalistas e entidades que apoiam o uso da bicicleta como forma de melhorar a mobilidade urbana. A ideia é humanizar o tratamento das notícias sobre acidentes envolvendo motoristas e ciclistas. Nós, jornalistas, levamos um gentil puxão de orelha. De que forma estamos tratando as notícias sobre trânsito? Ainda mais agora que os ciclistas dividem com os pedestres a posição mais frágil nas vias. Quando nós coisificamos aquele acidente, ou seja, ciclista morre atropelado por caminhão. Caminhão não atropela, assim como o revólver não mata. Quem mata é uma pessoa usando um revólver ou um motorista dirigindo um carro ou um caminhão. A imprensa sempre teve essa condição de repensar as suas abordagens e se reposicionar. Quizás seja um momento importante de um novo reposicionamento com relação aos acontecimentos do trânsito. Claro que o papel da imprensa é importante nesse difícil processo de se tentar humanizar o trânsito no país. E o crescente ciclismo urbano faz parte desse processo. Mas os ciclistas continuam com medo de compartilhar o espaço público com eles, os nervosos e motorizados condutores. Ainda é forte a cultura da supervalorização do automóvel. Tem motorista que acha que lugar de ciclista é na calçada, ou desconhece a distância mínima entre o seu carro e a bicicleta em uma ultrapassagem. Sabe qual é a distância mínima para fazer a ultrapassagem de um ciclista? Não, sinceramente não. Passa 2 metros já para não passar nem perto do ciclista já, ou do motoqueiro. A bicicleta é um meio de transporte e ele ocupa o espaço das ruas como qualquer outro veículo. Sendo um veículo mais frágil em relação aos outros, os outros têm dever de cuidar da bicicleta. Os maiores cuidam dos menores. Nesta terça-feira, Dia Mundial Sem Carro, a proposta é deixar o automóvel na garagem. Pegar o ônibus, ir de bicicleta, caminhar, sentir como a cidade respira sem o exército de veículos. E nenhuma empresa apresentou proposta para participar da licitação que vai escolher a futura administradora do serviço de aluguel de bicicletas em Porto Alegre. As propostas seriam entregues hoje, mas não houve interessados. O atual contrato com a empresa responsável pelo sistema Bike Poa vence amanhã. Para que os usuários não fiquem sem o serviço, a Prefeitura vai renovar a concessão por mais 6 meses. O próximo pregão eletrônico da licitação está marcado para o dia 6 de outubro. O processo seletivo prevê a ampliação no número de estações de bicicleta, de 40 para 50. E, ao contrário do que acontece hoje, 10% dos recursos arrecadados deverão ser repassados para a Prefeitura. Já o preço não muda, R$ 5,00 para o aluguel diário e R$ 10,00 para o mensal. E mais gaúchos perderam a vida no trânsito do Rio Grande do Sul durante o feriado Farroupilha de 2015. Foram 17 mortos este ano contra 15 no feriado do ano passado. Já o número de acidentes nas ruas e rodovias gaúchas caiu 22%. Também houve redução de 27% no total de feridos. Outro dado positivo é que diminuiu 40% o número de motoristas flagrados por embriaguez no teste do bafômetro. Os dados são do balanço da Operação Viagem Segura, que iniciou à meia-noite de sexta-feira e terminou à meia-noite de domingo. A obra era uma das prioridades para a Copa do Mundo, mas ainda nem saiu do papel.
O prolongamento da Avenida Severo Dúlios foi planejado para compor o anel viário que daria acesso ao aeroporto Salgado Filho. O projeto é considerado essencial para o plano de mobilidade urbana de Porto Alegre. A obra foi uma das primeiras a serem incluídas na lista das mais importantes para a Copa do Mundo em Porto Alegre. Isso em 2009, 5 anos antes do evento. A ideia era duplicar os 2 quilômetros da Avenida Severo Dúlios e ligá-la à Avenida Sertório, na zona norte da cidade. A obra deveria ter iniciado em janeiro de 2011, com previsão de ficar pronta em setembro de 2012. 3 anos depois, não saiu do papel. Mas alguma coisa andou. O orçamento previsto passou de 26 milhões de reais para 80 milhões. Por telefone, a prefeitura afirmou que a obra vai sair e explicou que um dos motivos para o atraso é a dificuldade para se conseguir a licença ambiental, já que a avenida foi construída em uma área de aterro. A duplicação facilitaria o acesso ao aeroporto Salgado Filho e diminuiria os congestionamentos na região. A Severo Dúlios vai possibilitar que o pessoal que vem de São Leopoldo, Canoas, Novo Hamburgo, possa chegar a Sertório indo pela Severo Dúlios, saindo lá atrás, na Sertório, atrás do Big supermercado. Então, isso facilitaria essa chegada da onde era o laçador, aqui na BR-116, que tranca das 7h15 da manhã às 9h, 9h30 e depois das 4 horas da tarde é o inferno. Foram confirmados em Alegrete e Uruguaiana, na fronteira oeste, 2 novos casos de mormo no estado. O resultado do exame que atesta a doença saiu no fim de semana. Segundo a Secretaria da Agricultura, os animais infectados já estão isolados e as propriedades foram interditadas. O primeiro caso de mormo no Rio Grande do Sul foi confirmado em junho. A doença, que atinge os equinos, é transmitida por uma bactéria. Não tem vacina nem cura. Por isso, os cavalos contaminados precisam ser sacrificados. O mormo também pode ser transmitido para humanos. A doença é de difícil tratamento e pode levar à morte. Devido ao temor de contágio por mormo, pelo menos 118 prefeituras gaúchas cancelaram os desfiles de 20 de setembro este ano. Auditores do Ministério do Trabalho e Emprego flagraram hoje em Porto Alegre mais de 250 adolescentes trabalhando em situação irregular na rede McDonald's. As autoridades constataram o uso inadequado de equipamentos, o que colocava em risco a segurança dos funcionários. Foram lavrados 45 autos de infração. E o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região divulgou hoje a lista dos 100 maiores devedores da Justiça Trabalhista no Rio Grande do Sul. As empresas estão na lista porque não pagaram o que a Justiça determinou que elas pagassem processos trabalhistas. Segundo esse juiz, tornar pública a lista dos maiores devedores é uma forma de sensibilizar os empregadores. Tanto pode ser empresas como pessoas físicas que tenham tido a condição de empregador ou mesmo sócio dessas empresas e também, de alguma maneira, procurar sensibilizar esses devedores para a situação na qual eles se encontram e talvez para eles contribuírem de alguma maneira com a satisfação dessas dívidas. A divulgação da lista de devedores faz parte da 5ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. O objetivo é estimular a conciliação entre empregadores e trabalhadores. O tempo começa a ficar firme no norte do estado nesta terça-feira. Na Serra, sol com algumas nuvens, mínima de 17 graus em Caxias do Sul. O mesmo ocorre no Planalto. Em Passo Fundo, as temperaturas começam a subir. A máxima chega aos 30 graus. Pela manhã, sol entre nuvens. Chove à tarde em Ijuí, máxima de 33 graus. E assista ainda nesta edição. Campanha da Sociedade de Pediatria alerta sobre riscos para os bebês em caso de alimentação inadequada das mães. E logo após o intervalo, excesso de chuvas deixa municípios gaúchos em alerta. A gente volta já. Terça-feira de instabilidade no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, o tempo fica encoberto.
Chove a qualquer hora, máxima de 27 graus. Em Santa Maria, o sol deve se alternar com períodos de céu nublado e chuva durante o dia, mínima de 19 graus. Em Cachoeira do Sul, sol e muita nebulosidade. Chove no decorrer do dia, mínima de 15 graus. Alerta de mais chuva. A Defesa Civil informa que nas próximas 48 horas, as cheias dos rios e arroios devem se intensificar no estado. A boa notícia é que durante a tarde, o nível dos principais mananciais permaneceu estável ou diminuiu. Mesmo assim, o último levantamento da Defesa Civil aponta que mais de 24 mil pessoas foram atingidas pelas chuvas dos últimos dias. 640 tiveram que sair de casa. A TV Univates de Lajeado acompanha a situação nos municípios do Vale do Taquari. Kelly tem 14 anos e está grávida de 9 meses. Ela é uma das 111 pessoas de Lajeado que estão em um abrigo temporário por causa da cheia do rio Taquari. Nas outras vezes, a gente só ficou pro segundo andar, que só entrou pouco lá dentro de casa. A penúltima que deu entrou 2 tijolos, eu acho, nem isso. Aí agora é a primeira vez que eu saí de casa, então tô com um pouco de medo, mas aqui é bom ficar. Que pelo menos aqui eu me sinto segura. O nível das águas chegou a 22 metros em Estrela, na madrugada de hoje. A medida normal no Porto de Estrela é de 13 metros. Agora o rio está baixando, mas ainda não há previsão para que as pessoas retornem para casa. Temos ainda as vias normais obstruídas, que é a Décio Martins Costa, ali a Francisco Carcanal, Carlos Porfírio, toda aquela área de risco está ainda interditada. O rio desce devagarzinho. Foi meio complicado, né? Porque a gente nunca passou por isso, né? E é meio inesperado. É uma força da natureza e não tem controle, né? Não é como tá em casa, né? Mas estamos sendo bem tratados aqui, né? Eles ajudaram bastante. Muitos anos já passando por isso, né? A retirada das 35 famílias dos bairros Centro e Conservas começou no domingo de manhã. No sábado, elas já haviam sido avisadas de que deixariam as casas. O volume de chuvas deve diminuir a partir de quarta-feira na região, mas o Centro de Informações Hidrometeorológicas da Univates alerta para retorno de chuva intensa a partir do próximo final de semana. Enchente também no Vale do Caí. Em São Sebastião do Caí, dezenas de famílias tiveram que ir para a casa de parentes ou para abrigos municipais. Em Montenegro, a cheia do rio já se aproxima das casas. Esta é a terceira enchente em menos de um ano. Veja na reportagem da TV Cultura do Vale. Quando a chuva é intensa, os moradores já se preparam para a enchente e já sabem quais são as áreas mais atingidas. Das 6h30 da manhã até as 8h30, assim mais ou menos uns 10 centímetros foi o que eu conseguia imaginar que subiu, né? É bem difícil, né? Porque eu tenho umas coisas baixas ali numa cozinha ali que a água já falta 10 centímetros para pegar dentro. Desde que as chuvas começaram, ainda na semana passada, a população está com um olho no céu e outro no Caí. Tudo isso porque o rio continua subindo. Em diversas ruas do centro e de alguns bairros da cidade, a enchente já deixou ilhadas muitas famílias. Como está enchendo ligeiro, daí fica difícil para nós porque não tem lugar para deixar os bichos. Daí estão na lida aí, vão ter que dar um jeito. De acordo com a empresa Tanac, que faz o acompanhamento da medição das águas que banham Montenegro, o rio subiu cerca de 4 metros e 80 centímetros acima do nível normal às 9h30 da manhã de hoje, 21 de setembro. Já em municípios vizinhos a Montenegro, como São Sebastião do Caí, o rio estabilizou na manhã de hoje por volta das 6 horas. Lá, o rio está a mais de 12 metros acima do normal. Em São Leopoldo, o rio dos Sinos está subindo 1 centímetro por hora. A situação preocupa a Defesa Civil, que ajuda as famílias em situação de maior risco. Em algumas atitudes mostram que a população precisa se conscientizar mais para prevenir problemas relacionados às enchentes. Este cidadão foi pego em flagrante. Descarte irregular de lixo em via pública. Não andar largar aqui, diz que dá para largar. Atitudes deste tipo poluem o meio ambiente e agravam outros problemas, como o das cheias. Aqui o Rio dos Sinos já ultrapassou a marca dos 4 metros, 2 a mais do que o normal. A maior preocupação agora é com as 2.000 famílias que moram na região.
A gente passa residência a residência, rua a rua, daquelas que a gente tem já levantado que são áreas vulneráveis de inundação, e a gente deixa nessas casas, ou algumas que não tem gente em casa, a gente deixa na caixinha de correio, debaixo da casa, bares, mercados próximos, um bilhete onde a gente deixa algumas orientações, como levar remédios, documentos, mudas de roupas, aquelas coisas básicas que tu precisa sair e não precisa retornar em casa, né? Então, moradora do bairro, esta dona de casa já enfrentou 2 enchentes. A experiência fez com que ela ficasse mais atenta à situação das chuvas. Não perdemos porque eles chegaram mais rápido, né? Daí a gente ergueu as coisas que tinha e não na parte do meu quarto não pegou água, mas na cozinha pegou. Esta aposentada teve a casa danificada pelo granizo na última semana e teme que a situação fique ainda mais caótica caso as águas do rio avancem. Que viúva e não tem quem fica em casa, tá eu e as crianças daí, e a guria que eu tenho na casa. E agora com esse temporal de pedra que deu, arrebentou todo o meu telhado. Quebrou tudo, estou com lona por cima, no molhado. Na última semana, inúmeros municípios da região metropolitana registraram prejuízos pela chuva de granizo. Em São Leopoldo, a prefeitura distribuiu mais de 24 mil metros quadrados de lona para moradores com telhados danificados. Em Novo Hamburgo, o estado também é de alerta com a cheia dos Sinos. Esta área de Lomba Grande parece um rio, mas na verdade tudo isso era um campo seco. Fabiano, morador do bairro, conta que a várzea ficou assim devido às chuvas que começaram na última semana. Seco, é que nem aqui no chão, aqui, tudo. Isso aqui é tudo, é chácara, né? Uhum. É tudo, é seco, é tudo seco. Daí choveu demais e fica numa lagoa como vocês estão vendo aí. Desde o domingo, os agentes da Defesa Civil já atenderam 1.397 chamados. O nível do Rio dos Sinos já ultrapassou os 6 metros e o município está em estado de alerta. Agora nós temos o nível do rio, então, com 6,30 metros. Tá? Nós acabamos de entrar, então, em estado de atenção. Tá? E a partir dos 6,5 metros, nível do rio, a gente entra em estado de alerta daí. A chuva segue até o final de semana. Os moradores que têm residências próximas a arroios e várzeas devem ter atenção redobrada. Mora aqui há 30 anos, né, cara? O cara já fica esperto, o cara já tem experiência já, né? O tempo continua instável na região leste nesta terça-feira. Em Porto Alegre, o céu vai ficar parcialmente nublado, com chuva durante o dia, mínima de 18 graus. O mesmo ocorre em Novo Hamburgo, onde a máxima chega aos 26 graus. No litoral norte, sol e muita nebulosidade. O tempo firma à noite, mínima de 19 graus em Tramandaí. E assista depois do intervalo uma campanha alerta para os reflexos da alimentação materna na saúde dos bebês. Nós já voltamos. As temperaturas sobem no oeste do estado nesta terça-feira. Na fronteira, tempo parcialmente nublado. Chove a qualquer hora. Em Uruguaiana, máxima de 30 graus. Em São Borja, sol e muita nebulosidade. Pancadas de chuva no decorrer do dia. As marcas chegam aos 35 graus. Chuva a qualquer hora também em Alegrete. Mínima de 18 graus. Uma campanha da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul alerta para os cuidados que as mães devem ter com a alimentação dos bebês durante os primeiros 1000 dias de vida da criança. Melhorar os índices de aleitamento materno e reduzir a obesidade infantil estão entre as metas a serem alcançadas. Com a frase "seu filho é o que você come", a campanha gerou polêmica e teve até repercussão na imprensa internacional, por mostrar imagens impactantes de bebês sugando refrigerante, hambúrguer e doce industrializado do seio da mãe. Várias pessoas reprovaram a iniciativa por entender que ela desestimula o aleitamento materno. Conforme a presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, é justamente o contrário. Ela explica que a amamentação é um importante momento de estimular o paladar dos recém-nascidos e, por isso, a dieta da lactante deve ser equilibrada.
A gente quer incentivar o aleitamento materno e, junto com isso, incentivar uma alimentação saudável para a mãe. A gente sabe que tudo que acontece nessa primeira infância, principalmente todos os fatores ambientais, eles cada vez mais, a literatura mostra que eles vão ter um impacto importante na vida futura dessa criança, né? Não só na infância, mas no tipo de adulto que essa criança vai ser. Conforme dados da Sociedade de Pediatria, 1 em cada 4 crianças brasileiras está acima do peso. Na maioria dos casos, o problema está associado ao que a mulher come também ao longo da gravidez, pois a alimentação da gestante interfere não só no desenvolvimento fetal, mas nos hábitos alimentares do bebê no futuro. A nutrição adequada da gestante, a nutrição adequada da criança nos primeiros 2 anos de vida serão muito importantes para o crescimento e para o desenvolvimento e para o que vai ser esse indivíduo no futuro. Uma alimentação saudável não precisa necessariamente pesar no bolso das mamães. De 3 a 5 porções de frutas e verduras por dia. Tu tem que ter uma porção de carne, tem que ter leite, né? Porque daí é fonte de cálcio, tem que ter carne, que é fonte de ferro e zinco, as frutas e verduras, fontes de vitaminas, e os carboidratos, dependendo do peso que a gente vai querer para esse indivíduo. Então, fazendo em casa, se usa menos óleo, né? Não vão ter preparações com muito óleo, com muito sal. Então, fazendo em casa, arroz, feijão e uma salada, um pedaço de carne, né? Eu vou ter uma alimentação saudável. A campanha Seu Filho é o que você come vai ser veiculada inicialmente por meio de cartazes em hospitais e clínicas da capital. Nas próximas semanas deve circular na grande mídia. Terça-feira chuvosa e de temperaturas amenas no sul do estado. Em Bagé, os termômetros variam dos 15 aos 20 graus. Mesma temperatura em Pelotas, onde são esperados mais de 40 milímetros de chuva. No litoral sul, chove o dia todo. Mínima de 15 graus em Rio Grande. O Palácio Piratini deposita amanhã a última parcela dos salários atrasados de agosto do funcionalismo gaúcho. Com isso, vão ser quitados também os vencimentos acima de R$ 3.200. Hoje, o governador José Ivo Sartori passou a tarde reunido com os líderes das bancadas da base aliada. Eles discutem a votação do aumento do ICMS, prevista para amanhã. O governador José Ivo Sartori está reunido neste momento com a bancada do Partido Progressista. Sartori vem fazendo reuniões desde o início da tarde de hoje, com o objetivo de conseguir os votos necessários para o aumento da alíquota do ICMS na Assembleia. Antes de se reunir com o PP, o encontro foi com o PDT. Os pedetistas defendem o aumento do imposto desde que seja estabelecido um prazo de vigência. Nós reiteramos para o governo a nossa posição de somente votar o aumento de imposto por um prazo determinado. Explicamos as nossas razões. Nós entendemos que a saída dessa crise ela passa pelas medidas internas e também pelas reformas estruturais e o aumento de imposto seria uma medida emergencial para garantir a volta da normalidade. A liderança do PP reafirmou o posicionamento do partido contra o aumento de impostos, mas disse que os deputados estão livres para votar a favor ou contra. É evidente que o partido está tomando essa posição hoje porque reconhece o tamanho da crise e principalmente o problema de nós, se não tivermos esse acréscimo de receita do Estado, não termos condições de fazer aquilo que é importante numa administração pública, já que o Estado é prestador de serviço, que é pagar os seus servidores. Para aprovar o reajuste, o governo precisa da maioria simples entre os deputados presentes na sessão de terça-feira, ou seja, 50% dos votos mais um. E agora vamos falar de esporte, mais precisamente de um esporte de aventura que está conquistando quem gosta de adrenalina. É o downhill, uma modalidade do skatismo que só cresce no Brasil e no mundo. Quem nos mostra um pouco mais sobre esse esporte é a TV UCPEL, parceira da TVE em Pelotas, no sul do estado. Como você pode perceber, ele é um skatista diferente. O pelotense Lucas Costa é praticante de downhill speed, uma modalidade específica dentro do longboard.
Em 2009 eu comecei a andar de long aqui mesmo na Lomba do Brilhante, que é um lugar onde começou basicamente o longboard em Pelotas. E eu vinha para cá muito seguido, só que fiquei vindo com bastante amigos até 2012 que eu comecei a sair da cidade para andar em outros lugares, conhecer novos lugares e andar mais rápido. Daí foi quando eu ingressei na modalidade downhill speed mesmo. O longboard é um skate com um tamanho maior, que alcança mais velocidade. E é isso que se busca na modalidade downhill, que traduzindo quer dizer ladeira abaixo. A velocidade é o diferencial do downhill. Nessa modalidade, o skatista chega de 60 até cerca de 110 km por hora. Diferente de outras modalidades, no downhill as manobras não importam. Ganha quem chegar primeiro. E é por isso que ele é conhecido como a Fórmula 1 do skate. Nas competições, é obrigatório o uso de luvas, macacão e um capacete específico, que garante uma proteção maior. O downhill brasileiro vem crescendo bastante conforme os anos vêm passando. A gente pode observar o ranking mundial até tem em média de 10 brasileiros lá, muito bem colocados e sempre alguém representando. Eu acho muito importante que a cena cresça e eu espero que venha se mantendo como vem se mantendo. Que entre bastante gente. Sempre que dá eu tô andando, né? É o jeito mais fácil de se manter teoricamente em forma. Né? Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã.